Este é um mapa do metrô e do sistema de bondes de Toronto. Se você acha que parece bem simples, está certo. De fato, quando comparado aos mapas dos metrôs de Nova York e Londres, o sistema de Toronto parece estar atrasado. Mas isso não é necessariamente verdade. Não estou afirmando que o metrô de Toronto é mais extenso que o de Nova York ou Londres. Afinal, apenas a linha Yonge University, a linha Bloor-Danforth e a linha Sheppard estão em operação. A linha azul, antes chamada de linha Scarborough, foi desativada permanentemente, e as linhas prata e laranja ficarão em obras por um período. Então, por enquanto, haja como se elas não existissem. Seria injusto comparar o metrô de Toronto, com apenas 3 linhas, ao de Nova York, que possui 36 linhas, 472 estações e funciona 24 horas por dia. Toronto perderia a maioria das rodadas. Porém, a magia do transporte de Toronto não está em suas rotas de metrô sinuosas ou centenas de estações, já que atualmente possui apenas 75. Apesar de pequeno, este sistema atende os 2,9 milhões de habitantes de Toronto e é considerado a rede de trânsito mais eficiente da América do Norte. Sério, mais eficiente que Chicago ou Nova York. Antes de duvidar dessa afirmação, para entender a brilhante, porém sobrecarregada estrutura de Toronto, voltemos ao mapa e foquemos nesta linha amarela em forma de U, conhecida como a linha da Universidade Yonge. Parece básico, mas transporta 670 mil pessoas nos dias úteis, desde o centro metropolitano de Vaughan, passando pelo intenso movimento do centro de Toronto até Finch, com trens a cada 2 a 3 minutos. Compare isso com Chicago, uma cidade com população de 2,6 milhões, semelhante a Toronto. A linha vermelha, a mais movimentada de Chicago, transporta diariamente apenas 93.500 pessoas. A linha vermelha transporta cerca de 24 milhões de usuários anualmente. A linha amarela de Toronto multiplica esse número por 7, transportando uma incrível quantidade de 175 milhões de pessoas por ano. Como o principal e mais utilizado sistema de trem rápido do país, essa linha estaria sobrecarregada se não fossem por essas linhas vermelhas que você vê aqui. Elas representam o sistema de bondes de Toronto, que é o maior sistema de bondes das Américas, e sim, incluindo a América do Sul e os Estados Unidos. Embora muitas cidades tenham reduzido o uso de bondes devido à baixa demanda e má manutenção com a popularização dos carros, o sistema de bondes de Toronto serpenteia pelo centro da cidade, transportando 184.400 pessoas diariamente e mais de 60 milhões anualmente, comparado ao lendário sistema de bondes e teleféricos de São Francisco, que transporta apenas 15 mil pessoas por dia e pouco mais de 5 milhões por ano. Os carros vermelhos de Toronto fazem um trabalho pesado sério. E faz isso com apenas 9 linhas ativas também. Conectado às estações e à linha amarela, os passageiros podem sair do metrô e pegar um bonde para áreas de trabalho e escolas ao longo da King Street, Queen Street, Dundas Square e Union Station, onde podem se conectar com o resto da rede. À noite, essa rede de bondes transporta passageiros pelo centro da cidade da 1h30 até às 6 horas, compensando a falta de metrô 24 horas. O sistema de bondes de Toronto transporta diariamente mais passageiros do que os sistemas de trânsito inteiros de Cincinnati e Cleveland juntos. Mesmo combinando o número de passageiros dos principais sistemas de trânsito de Los Angeles, Chicago e Dallas, ainda não se equipara aos números de Toronto, uma grande metrópole. Os bondes de Toronto não apenas impulsionam o sistema de metrô, mas também compensam quando uma linha falha. Para manter a cidade em movimento, Toronto conta com os ônibus municipais. Apesar dos números expressivos, o sistema de ônibus de Toronto é o transporte público mais utilizado na cidade. Com 192 rotas operacionais, o TBS se orgulha de um número anual de passageiros superior a 279 milhões em dias úteis. Os ônibus de Toronto, integrados aos sistemas de metrô e bondes, atuam como uma cola, mantendo toda a rede unida. E quando você adiciona as linhas Bloor-Danforth e Sheppard ao sistema de transporte público da Comissão de Trânsito de Toronto ou Comissão de Trânsito de Toronto, você obtém isso. Esse sistema é muito mais impressionante que o primeiro mapa, transportando mais de 578 milhões de pessoas anualmente, e embora não seja Tóquio ou Amsterdã, é um ótimo exemplo de como deve ser o transporte público na América do Norte.
Se você é de Toronto e está assistindo a isso, provavelmente espera ouvir o lado ruim, e isso me leva ao próximo ponto. Apesar dos números impressionantes, o transporte público de Toronto está longe da perfeição. O transporte público pode ser terrível em alguns aspectos, como atrasos constantes, esperas de 20 minutos por ônibus e bondes, aumentos de tarifas, cortes de serviços e problemas de construção que se estendem por uma década. Seria errado dizer que o sistema Comissão de Trânsito de Toronto não tem falhas gritantes. É meio louco como esse sistema pode ser tão ruim e ainda assim tão eficiente. Ambos são verdadeiros e tudo se inicia com o maior ativo da cidade, que também é uma grande fraqueza, suas linhas de metrô. Apesar de eficientes, como mencionado, existem apenas 3, sobrecarregando bondes e ônibus. Depender fortemente do sistema de bondes e ônibus não é exatamente uma boa ideia, no entanto. Se esses números indicam algo, é que esses sistemas estão extremamente sobrecarregados. Em 2022, 2/3 dos passageiros de bondes e ônibus relataram ficar presos nos veículos, lutando para navegar em meio a constantes obras e infraestrutura antiga para chegar aos seus pontos. Apenas 14% dos passageiros afirmam que seus ônibus ou bondes chegaram no horário. E há várias razões para isso, sendo o financiamento uma das principais. As decisões políticas de 1995 de cortar o orçamento do Comissão de Trânsito de Toronto ainda impactam hoje, com o sistema dependendo das tarifas dos passageiros para operar uma rede que necessita de grandes atualizações. Para simplificar, se a quantidade de passageiros diminui, o financiamento também diminui. Cidades como Tóquio, Chicago, Nova York e Xangai recebem grandes subsídios governamentais anuais para manter seus transportes funcionando, enquanto a Comissão de Trânsito de Toronto fica para trás, com ajuda extra vindo apenas da própria cidade. Há uma razão pela qual a Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York, ou Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York, é uma máquina bem lubrificada. A maior parte de sua receita, um robusto 7,2 bilhões de dólares, vem de subsídios e impostos dedicados. O Comissão de Trânsito de Toronto recebeu 2 bilhões de dólares em subsídios emergenciais em 2020 e 2021 durante a crise de saúde, mas foi um resgate único. O governo federal optou por não ajudar a Comissão de Trânsito de Toronto a fechar a lacuna tarifária em 2022, ou auxiliar com o financiamento de emergência este ano. Mesmo quando comparado a cidades com menos passageiros, como Los Angeles, o financiamento do Comissão de Trânsito de Toronto é insuficiente. Los Angeles recebe robustos 4 dólares por passageiro, enquanto Toronto, apesar de gerar 10% do produto interno bruto da nação, recebe apenas 90 centavos em subsídios para cada um de seus 578 milhões de passageiros. Isso pode explicar os recentes aumentos de 10% nas tarifas do Comissão de Trânsito de Toronto e cortes de serviço em 39 rotas, sendo 36 de ônibus, 2 de metrô e 1 de bonde. Vários passageiros ficaram frustrados com a superlotação e o aumento no tempo de espera em rotas que atendem principalmente trabalhadores por turnos e famílias marginalizadas durante horários de menor movimento. Isso apenas leva os motoristas para as estradas e pontes de Toronto extremamente congestionadas. Toronto ganhou recentemente o triste título de terceira cidade mais congestionada da América do Norte, com motoristas perdendo 5 dias por ano no trânsito. Com um transporte público sobrecarregado, não surpreende que 70% dos torontonianos usem seus carros para se locomover, o que é péssimo. Piora quando você percebe que as estradas de Toronto operam em um sistema de serviço misto, compartilhando espaço com bondes e ônibus já sobrecarregados. Com planos para faixas exclusivas para ônibus e bondes ainda em fase inicial, não é possível evitar o trânsito do centro utilizando o transporte público. Isso resulta em passageiros afetados por serviços limitados de transporte público e estradas congestionadas. Isso só piora ao considerar a construção massiva e demorada existente. Entre o projeto da linha Ontário, a linha Eglinton e a linha de extensão Scarborough, esses 3 projetos são alguns dos maiores e mais caros empreendimentos do Comissão de Trânsito de Toronto e Metrolinx, uma agência de trânsito do governo de Ontário. Vamos retomar o primeiro mapa, onde citei o encerramento definitivo da linha 3, também chamada de linha Scarborough. A cidade aproveitou a oportunidade de reconstruir a ponte antiga e defeituosa do zero, não a fechando apenas por fechar. Uma extensão da linha 2, que leva o serviço 5 milhas adiante em Scarborough, com 3 novas estações. Parece perfeito, exceto pelo tempo de espera. A extensão está estimada para abrir apenas em 2030.
Até lá, uma linha de ônibus expresso funcionará no corredor, mas isso não é novidade. A Metrolinx é conhecida por seus cronogramas de conclusão prolongados, especialmente no projeto da linha Eglinton Crosstown. A linha Light Rail Transit de West e Eglinton Scarborough será inaugurada em 2020, começou em 2010, com a inauguração oficial em 2011. No entanto, ainda não está completa, tendo ultrapassado várias datas de Dubai, incluindo uma em 2020 e 2023, e custando mais de 5 bilhões de dólares. Ainda não há uma data definida, mas 2024 é o ano atualmente cogitado. Além disso, o enorme projeto da linha Ontário teve seu orçamento aumentado de 11 para 19 bilhões de dólares, com a data de conclusão adiada de 2027 para 2031. Os moradores já sentem o aperto, pois o cruzamento entre Queen e Yonge foi fechado este ano para obras. Este cruzamento permanecerá fechado por 5 anos, uma medida que a Metrolink afirma que acelerará a construção em 1 ano, em vez de fechá-lo em pequenos trechos. Agora, isso parece um pesadelo logístico, e com ônibus e bondes pegando o ritmo novamente. Porém, se isso for realizado, Toronto estará muito à frente em transporte público. A linha Ontário mudará drasticamente o trânsito de metrô, adicionando 10 milhas e 15 estações, do Exhibition Place ao Ontario Science Centre, reduzindo o tempo de trânsito de 70 para menos de 30 minutos. A extensão de Scarborough e Eglinton, se concluída, aliviará a carga na linha amarela e na rede de bondes no centro da cidade. E teremos isso, a grade Comissão de Trânsito de Toronto de 2031 com novas linhas. Está começando a aparecer um caso de retroceder para eventualmente e lentamente avançar. Não é o ideal para expor a cidade agora, mas é o melhor futuro possível, considerando a rápida expansão populacional e as necessidades de infraestrutura. Apesar dos desafios de financiamento para reparos e manutenção, o sistema de transporte de Toronto é um excelente exemplo do que o futuro do transporte público na América do Norte poderia e deveria ser. Obrigado por assistir.